Aula 7, Grupo de Estudos, Revolução Cognitiva, junho e julho. Estamos entrando na nossa penúltima aula e nós vamos falar hoje sobre metodologia. Então, o que a gente trabalhou aí, para a gente poder entender o nosso caminho? Nós trabalhamos com filosofia, fizemos uma discussão sobre a percepção, depois nós fizemos uma discussão sobre o efeito das tecnologias na sociedade, para fazer uma revisão. Depois a gente falou das tecnologias cognitivas, reintermediadoras. Chegamos na revolução cognitiva, que é um sintoma dessa tecnologia cognitiva reintermediadora. E a gente agora, então, tem um cenário, tem um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, o trabalho todo do curso, né, do nosso encontro, é muito mais fazer o diagnóstico do que o tratamento. Por quê? Porque hoje a grande dificuldade é a gente poder entender claramente o diagnóstico, porque o tratamento é muito sofisticado, muito diferente do que a gente está acostumado. Então, de tudo que a gente discutiu, qual é a conclusão que a gente chega? Que a gente estava trabalhando numa governança da espécie, que a gente estava trabalhando numa tecnoecologia, nós estávamos trabalhando num determinado modelo, numa conjuntura política, social, econômica, de gestão, e que essa entrada, chegada da revolução cognitiva, tem uma quebra completa nesse processo. A gente discutiu na aula passada a chegada da comunicação algorítmica, que permite uma interação com uma colaboração de massa. Então, tudo isso, né? Isso aí é o caminho que eu percorri ao longo dos últimos 7 anos, quando a gente lançou o livro, eu e o Marcos, em 2006, Conhecimento em Rede. O que a gente viu nesse período? A gente pensou uma metodologia que era a seguinte: a gente implanta dentro das organizações uma célula, né, de colaboração, uma célula que trabalha nesse novo modelo, e essa célula vai se expandindo e ela vai transformando a organização de dentro para fora. Qual foi o erro que aconteceu? Quando a gente começou a implantar essa célula em algumas organizações, o que acontece? Primeiro, a cultura da organização rejeita essa célula, né? Ela vê isso diferente. Então, esse é um primeiro momento, você tem uma taxa de resistência muito maior. E a segunda, quando você trabalha com esse modelo, você tem um outro modelo de governança, você tem um outro modelo de comunicação, você tem um outro modelo de gestão. Então, o que acontece? Você cria um caminho que é o seguinte: você tem, isso aconteceu em alguns clientes, principalmente em um. Então, o que acontece? Você tem aqui o setor A e o setor C, e o setor B, então, começa um projeto de implantação de colaboração, e de participação, e de comunicação algorítmica, e todo o processo de gestão 3.0 aqui. Então, o que acontece? Esse setor aqui precisa desse setor aqui, ele depende desse setor, isso aqui e vice-versa. Então, o que acontece? Quando esse setor aqui começa a crescer, esses dois aqui dizem: espera aí, você está mudando o modelo de trabalho e esse aqui não pode funcionar, porque a gente depende desse ciclo de processo. Então, o que se mostra? Mostra que esse tipo de modelo não dá para implantar num processo, no meio de um processo. Agora você vai estabelecer a colaboração no meio desse processo. De repente, quer dizer, começa com A, passa para B, passa para C e você muda B. Não tem condição. Então, o que você pode fazer? Você pode, num setor isolado, por exemplo, que eu estou discutindo agora na Prefeitura do Rio, você pode, por exemplo, criar um sistema de acompanhamento num setor isolado para a gente avaliar os treinamentos que são feitos. Aí é um setor isolado, que não depende, quer dizer, pode até depender, mas você pode trabalhar isso de forma isolada. Você pode trabalhar como eu fiz lá na FAPESP, por exemplo, que a gente trabalhou no call center e que você criou um wiki, script para o call center funcionar. Tudo bem, é um setor isolado, que aquilo ali funciona internamente, aquilo ali pode ter um tipo de coisa. Mas não é, e a gente não pode criar uma ilusão que a gente está preparando a organização toda para lidar com esse novo mundo, porque o consumidor ele começa a trabalhar com a comunicação algorítmica e ele começa a ter a demanda, a hipercolaboração, e essa hipercolaboração, que é o que aconteceu com o governo agora, com as manifestações, né, não tem um líder. Não tem aquele cara que você vai falar: mostra o teu líder. Né? O que acontece? É um conjunto de demandas que vão vindo ao mesmo tempo, que você precisa criar um modelo para você poder conversar. E para você poder conversar, não adianta você fazer uma mudança na comunicação, como as pessoas estão fazendo aqui no caminho. Você tem que fazer uma mudança que vai ser na gestão e na governança dessas organizações. Então, como é que a gente faz o processo de metodologia de mudança? Isso aí tem uma revistinha que saiu na Harvard Business Review, muito legal, que ele fala sobre carteira de inovação. Foi aí que a gente começou a trabalhar. Ele fala que a carteira de inovação, que uma empresa hoje, uma empresa, digamos assim, saudável, ela tem que ter 3 metas em termos de carteira de inovação. 70% você investe no que existe. Naquilo que já existe, você dá uma melhorada. Então, um exemplo simples assim: você vai de carro, e aí você vai assim: não, esse carro não está legal, estou gastando muito dinheiro, a mecânica é cara, eu vou mudar de carro, vou mudar para um outro carro. Então, você
deu uma inovada, você melhorou, você conseguiu reduzir o custo, você conseguiu ter mais eficiência em relação a isso, mas você continua indo de carro e você continua usando o carro. O segundo modelo, que ele sugere que você aplique 20% do seu tempo, dos seus recursos, é você assim pensar, poxa, será que vale a pena ir de carro? Né? Eu acho que eu vou de moto. Ou, de repente, eu não vou mandar, eu vou mandar isso por e-mail, eu não vou precisar mais ir. Então, isso dá uma redução maior de custo, você faz uma mudança maior, mas você continua mais ou menos mandando aquele negócio, quer dizer, a lógica continua igual. E ele diz que 10% você tem que investir numa coisa totalmente fora da lógica. Você tem que criar um modelo completamente diferente, você tem que criar uma área completamente diferente para aquela área questionar tudo que você tem feito até então, que ele sugere você fazer 10%. Então, esse é o modelo da carteira de inovação, não é meu, é da Harvard Business Review. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é por aqui que a gente pode caminhar. Então, a ideia é você criar uma zona de inovação, ou uma zona de migração, ou um laboratório de inovação 2.0, o nome não importa, né? E nesse laboratório, você pode chamar isso de uma startup fora, você pode chamar isso do que você quiser. Então, naquele laboratório, naquela área de fora, você vai experimentar a comunicação química, você vai experimentar a colaboração de massa, você vai experimentar tudo que você possa experimentar, que você não pode experimentar dentro da organização. Ou seja, você vai ter consciência, obviamente que isso é muito difícil, mas você teria consciência do cenário, né, do macro cenário que está acontecendo, você assume que a sua organização, se você não fizer uma mudança radical, você vai ser engolido por esse novo modelo, e esse novo modelo, então, você vai criar essa coisa separada, né, que você vai trabalhar para que você possa resolver esses problemas. Aí as pessoas normalmente falam o seguinte, beleza, você criou isso, aí as pessoas falam assim, ah, então tá. Então depois que você desenvolve aqui, você pega isso aqui e traz para cá. Não é isso. Você pode colocar coisas aqui no 70% e 20%, né? Você pode colocar colaboração, botar isso no call center, botar isso no sistema, etc. Mas essa área que você vai criar aqui, essa área nova que você está criando aqui, essa área é a nova organização. Porque a gente está partindo do diagnóstico que as organizações atuais elas vão migrar para essa nova governança. Se você não tem clareza disso, o que vai acontecer? No meio do caminho isso vai dar problema. Então, as pessoas também, isso é um problema que as pessoas falam. Outro problema é o seguinte, então tá, nessa área, então eu vou pegar o processo dessa organização aqui, que está aqui na organização, e vou trazer para cá. O processo, ele é construído a partir da lógica da governança que a gente tem hoje, da gestão que a gente tem hoje, da tecnologia que a gente tem hoje. A gente está trabalhando numa nova lógica, dentro de uma nova tecnologia, de uma nova governança. Então, essa área aqui, ela não traz processo daqui, ela cria novos processos. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com problemas. Ela vai pegar determinados problemas que talvez até a organização já cuide deles e vai lidar com esses problemas de forma diferente. A única coisa que você vai trazer são problemas, é ver os problemas que você resolve hoje, ou novos problemas até, de uma forma diferente, você vai experimentar resolver isso de uma nova maneira. Geralmente, o que acontece? Quando você vai olhar as startups, quando você pensa num problema usando os algoritmos, usando, né, a governança nova e usando todo o modelo novo, o que acontece normalmente? A gente começa a ter, né, um resultado maior, você consegue ter gastando menos, você consegue ter um resultado maior e você fica mais compatível com a nova geração que está chegando, com o novo consumidor que está chegando, e você então entra nesse novo mercado de frente, liderando esse novo mercado, evitando viver como as organizações estão vivendo, cada vez mais, você vai olhar isso em várias organizações, vivendo mais cada vez nos bolsões do passado, apostando naquele cara que continua fiel àquela organização, mas não percebendo que a gente tem um novo consumidor e esse novo consumidor não vai trabalhar nesse modelo que a gente tem hoje. Bom, espero que tenha sido claro na minha proposta, né, e que você tenha entendido, para você poder entender o que seria, então, esse processo de migração das organizações atuais tradicionais para o novo modelo. É isso, a gente discute isso na aula que vem terça-feira. Valeu.